pregação da palavra de Deus deve ser tratada com seriedade e reverência. Em um contexto onde muitos defendem a liberdade absoluta na exposição das Escrituras, é essencial perguntar: há necessidade de formalidade na pregação e no ensino bíblico? Devemos adotar uma abordagem estritamente estruturada? Ou Deus aceita qualquer forma de transmissão de sua palavra desde que a intenção seja correta? Ao examinarmos as Escrituras à luz da tradição reformada, veremos que a formalidade na exposição da palavra é necessária e fundamentada na própria revelação divina. A palavra de Deus nos ensina claramente que tudo aquilo que diz respeito a Ele deve ser feito de maneira ordenada. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14:40. Paulo está tratando do culto cristão e deixa claro que a exposição da palavra e todo o serviço ao Senhor devem ser feitos com ordem e decência. O contexto imediato de 1 Coríntios 14 trata dos dons espirituais e da forma como deveriam ser usados no culto público. A igreja de Corinto estava em desordem e Paulo corrige isso a enfatizar a necessidade de estrutura e formalidade. Além disso, Deus é um Deus de ordem desde a criação. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14:33. Se Deus é um Deus de ordem, então a exposição de sua palavra deve refletir essa ordem. Cristo, como o maior mestre e expositor das Escrituras, demonstrou formalidade e estrutura em seu ensino. Vemos isso no Sermão do Monte, Mateus 5-7, onde ele organiza sua pregação de maneira didática, usando ilustrações, exemplos e aplicações claras. Os apóstolos também seguiram essa abordagem. Paulo, ao escrever a Timóteo sobre a pregação da palavra, diz o seguinte: prega a palavra insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Aqui Paulo enfatiza que a pregação não deve ser casual ou desestruturada, mas conduzida com doutrina, que no grego é didar, que significa ensino sistemático. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu regras específicas sobre como seu culto e sua palavra deveriam ser tratados. Moisés, ao entregar a lei ao povo, seguiu um modelo ordenado e solene. Quando Esdras leu a lei para o povo, houve uma grande reverência e ordem na exposição. Lá em Neemias capítulo 8, versículo 4 e 8 diz o seguinte: E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e leram no livro, na lei de Deus, distintamente, e deram o sentido, de modo que entendessem a leitura. Aqui vemos duas coisas: a formalidade da pregação. Esdras usou um púlpito, indicando uma estrutura adequada. Segundo, a clareza na exposição, deram um sentido ao texto para que o povo o entendesse. E isso nos ensina que Deus sempre exigiu seriedade e estrutura na exposição de sua palavra. Há um certo perigo dessa falta de formalidade. A ausência de formalidade na pregação e no ensino bíblico leva ao erro e ao desrespeito pela santidade de Deus. Em Levítico, capítulo 10, do 1 ao 3, Nadab e Abiú, os filhos de Arão, ofereceram fogo estranho ao Senhor sem seguir os preceitos divinos. Bom, como resultado, foram consumidos pelo fogo do Senhor. Isso nos ensina que a intenção não justifica o método. Deus requer que sua palavra seja tratada com santidade e formalidade. Paulo também adverte sobre os que manipulam a palavra sem reverência. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte: Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes,
falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus e na presença de Deus. A falta de estrutura na exposição da palavra leva à superficialidade e ao erro doutrinário. Como grande exemplo, na Confissão de Westminster, ela enfatiza a necessidade de ordem e formalidade no culto e na pregação, dizendo o seguinte: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e está limitado pela sua própria vontade revelada. Isso vemos na Confissão de Westminster no capítulo 21, na seção 1. Isso significa que não podemos pregar ou ensinar de qualquer maneira a palavra. Ela deve ser manejada com seriedade, conforme 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. A exposição da palavra não é um momento para improvisação ou informalidade desnecessária. Deus requer ordem, reverência e estrutura na pregação. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento vemos que a palavra foi ensinada de forma organizada e solene. Que possamos nos dedicar à exposição formal e fiel das Escrituras, honrando a Deus em cada palavra pregada. Se essa exposição te edificou, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.